lá que a gente tira essa fonte, entenderam? Porque às vezes a gente vai falar com o padre, nós temos a castidade, mas como? No início da nossa comunidade, né, a gente dizia, a gente vive a castidade, a pobreza, a obediência. Ele dizia, mas como? Mas vocês são casados? Porque se entendia a castidade como abstinência, como virgindade ou como celibato. Certo? Então, essa castidade de mente, coração, alma e corpo. Dentro do celibato, então, né? A castidade ela se torna um domínio dos sentimentos, dos pensamentos, dos desejos, das carências. A castidade não é simples, aqui eu vou usar então a continência, né? Não é um simples abstenção da genitalidade. É relações autênticas, afetividade em equilíbrio, capacidade de relacionar-se e doar-se. Também exige a castidade uma grande pureza de mente, uma grande liberdade para amar e uma disposição para servir. O voto de castidade é um meio essencial para viver o primado do absoluto, um amor radical a Deus e ao próximo, uma profecia alegre a respeito de pessoas afetivas, sexuais, amáveis, como o próprio Jesus no Evangelho. Então, o homem, né, tem a sua própria masculinidade. A masculinidade do homem não está relacionada simplesmente com o seu genital. Porque um homem que não tem atividade com o seu genital continua sendo tão homem quanto alguém que tenha. E o mundo diz o contrário. Como é que você aprendeu? Para você ser homem, você tem que usar a sua genitalidade. A mulher, né? A mulher ela é vista como virtuosa quando ela era virgem. Hoje é o contrário, né? Isso virou uma gozação. A castidade da mulher, a virgindade da mulher virou uma gozação diante do mundo. Afinal de contas, tu é anormal. Então, aquilo que é normal passou a ser anormal. E aquilo que é anormal passou a ser normal na sociedade. A castidade é um bem absoluto, ele é um bem que atinge não só a mim, mas atinge todos os relacionamentos. O voto da castidade não é, no caso do celibato, né? Não é perfeição na área afetiva, perfeição legalista, ou uma perfeição tornando assexuados, uma perfeição irreal na área afetiva e sexual da personalidade, o que fez com que muitos sofressem por muito tempo. A falta de formação correta transformou alguns religiosos em solteiros e solteironas frustrados e tristes. Ser solteiro não é ser solteirão. Até mesmo, quem foi o Papa? Foi o Papa Francisco, que falou, né, das freiras. Quantas vezes ele encontra irmãs como se fossem solteironas? Ou seja, o que ele quer dizer? Aquele amargo que se tinha uma vez, né? Porque eu tive que atender meu pai, porque eu tive que cuidar de meus irmãos e eu não pude casar. E nós não somos, o solteiro não é alguém que não pôde casar, mas alguém que não casou e que não vai casar, né? Caso o solteiro consagrado, aquele que não vai, por uma decisão própria ou por circunstâncias de sua vida. Entendem? E vive em paz. Pergunta a pessoa do seu lado aí, você vive em paz? O celibato, né? Ou seja, também o solteiro consagrado. É preciso viver as seguintes condições. O solteiro consagrado ou o celibato precisa viver as seguintes condições. Ou o sacerdote. Sem amor de namoro. Sem compromisso mútuo com alguém. Sem relacionamentos genitais. Às vezes a gente não tem um namoro físico, mas eu já vi muitos namoros entre celibatários. Ou com sacerdotes,
que vai levando a paixão a sair do seu ministério e da sua vocação. Né? Então, cuidado, para você poder sentar sempre no lado de um, depois de outro, não fique só com uma pessoa partilhando as coisas. Cuidado, os casados com os solteiros. Os abraços que se dá, a proximidade. Essa mulher, esse homem não te pertence. Os perfumes que se usa, as insinuações que se faz. Os visitantes, cuidado com os visitantes na comunidade. De abrir todas as portas. Tem o lugar da nossa intimidade. Tem lugares que são reservados às meninas. Tem lugares que são reservados aos meninos. E tem a casa da família que é reservada à família. Cuidado. Certo? As visitas, ficar sozinhos tardes da noite, homens e mulheres. Ou um homem e uma mulher conversando. Mesmo que seja formação. Formação feminina seria uma formadora feminina. Formação com masculino seria um formador masculino. A não ser que você tivesse alguém maduro o suficiente para fazer formação mista. Certo? O matrimônio. Gente, aqui eu estou falando só da prática, não da beleza, tá bom? Da beleza que é do coração difícil, de dar para Deus, a disponibilidade, daquele sentimento mesmo enamorado que tem, aquilo que se dedica totalmente a Deus, que se deu a Deus no corpo, na alma, no espírito. Não estou falando muito da beleza, mas eu estou falando de uma praticidade que é necessário, tá? O matrimônio. O matrimônio dentro da castidade é o amor conjugal por sua própria índole, se ordenam a missão de ser fiel. Então, ali há uma aliança de fidelidade ao outro, sem destituir a aliança de fidelidade a Deus. Eu conheço casais que a esposa tem um grande ciúmes do marido que está em missão, ou que conversa com as outras mulheres na comunidade. A posse, o domínio, isso não é castidade no matrimônio. Castidade é a confiança. Então, essa confiança do outro, esse amor pelo outro, a gente sabe quando a gente é amado. Mas precisa também ser digno de ser amado, certo? A confiança passa também porque eu preciso ser digna de ser amada, ou seja, fiel no olhar, no ouvir. Fiel. Se você sente algum arrepio por alguém que não é o seu marido, sai correndo. Porque não é aquele homem. São as carências, às vezes aquilo que não está acontecendo em casa, aquela gentileza, aquele afeto do esposo que não está acontecendo por um período. Você se identifica com o outro. Mesma coisa o marido. Às vezes está acontecendo alguma coisa, a mulher recém teve o seu bebê, né? Naquela fase difícil, ou mesmo por causa do método Billis, que é difícil se encontrar entre missão, ou não é, casais? Missão, vocação e tempo fértil, é difícil. Tem vezes que você... principalmente quando a gente está assim, espaçando, né, os filhos. Então, há um conflito muito difícil. Eu ficava apavorada, meu Deus do céu, se eu engravidar agora, eu me mato. Mas é um estresse até mesmo, essa conjuntura toda, porque a gente ainda não chegou na maturidade, claro. Né? Nem na disciplina exigida e nem no amor exigido, ainda a gente tem muitas coisas a conviver. Então, o namoro no casamento é muito importante. O carinho, o afeto, o homem estender aquele varal que quebrou, que faz mais de um mês que está no chão. Isso é mais do que um ato conjugal para a mulher. Verdade? Estou falando de cadeira. Aquela ajuda na louça, não tirar seu prato da mesa, você que é o rei da família, né? Diz que a mulher é a rainha do lar. Mas o rei é o esposo, né? Então, aquela ajuda adequada com a criança chorando, a outra pedindo, a comida queimando, né? Então, o amor do casal, ele é feito de namoro, de gentileza, para que o ato conjugal seja bom. Senão vai ser
um negócio. Aprendamos enquanto é tempo. Né? Então, como você agrada a mulher assim? O que é isso? É castidade. É ver, é sair de si, é entrar na necessidade do outro. É olhar para ela e dizer, fazer um carinho, mesmo que ela está descabelada. Corre para um lado, corre para o outro, descabelada. Mas como tu tá mais bonita hoje. Porque você olhou além dos cabelos, do corpo da mulher, por favor. Ou não olhou que ela engordou, né? Que ela tomou uma largueza maior. Precisou mais tecido para fazer o vestido. Está mais caro daí, né? Não pense financeiramente com a sua esposa. Mas também não dê tudo. Então, o carinho, o afeto, o amor é essa conversa. Sabe? Essa é a castidade conjugal mais importante. A gente fica falando do ato, claro, ali também. No lugar certo. Por favor. Né? Nada de coisas novas, diferentes do que é o natural. Castidade. O matrimônio é o ícone também, ele é o ícone do amor, né, de Deus por sua igreja. O celibato, ou o solteiro consagrado, esse ícone de amor permanente, fiel, escatológico, o céu, onde não há mais ligação com ninguém, a não ser com o Deus vivo e verdadeiro. São belezas extraordinárias. Mas a gente precisa se emendar em tudo. Entende? Então a castidade do casal é essa, olhar-se além do corpo. E ao mesmo tempo, não negar-se o corpo. Mas esse corpo que foi dado por Deus e é uma forma natural do ato conjugal. Certo? Muito bem. Partilhe um pouquinho aqui com o seu vizinho, com sua amiga, com o seu coleguinha. Sobre isso que eu disse, da castidade dentro dos estados de vida, o que é para você. Pessoal, vamos aqui retornando. Eu creio que a vida religiosa teve que esperar também muito tempo para seu órgão jurídico acontecer. Nós também. Então, tenhamos muita paciência, muita responsabilidade. E o nosso dever é justamente aquilo que eu tinha falado para vocês, e a gente falou toda a escola, né? Ser consagrado. Esse é o nosso dever, ser. Ou seja, revelar ao mundo essa novidade do Espírito com a alegria de Pentecostes, mas com a responsabilidade de todo o Evangelho. Certo? O Espírito Santo não faz sozinho tudo. Ele precisa de ordem, de disciplina, de decisões para atuar na gente. Certo? Os dons são os dons, mas a nossa conversão é pessoal. E a nossa consagração, ela é para sempre. Então, exige de nós um caminho diário, constante, de maturidade e de acompanhamento. Certo? Se a gente não coloca na luz o que tem dentro, não perde o poder. Só falando, expondo em palavras o que você tem dentro, é que diminui a opressão. Por que eu sei disso? Primeiro, olhando a fórmula da confissão. A fórmula da confissão é dizer os pecados, é ou não é? E dizer os pecados significa tirar de dentro de mim, ter consciência, passar para a consciência, e daí então é isso. Então aí sim o padre pode perdoar os pecados em nome de Jesus. Também na formação. Não é automático você ter passado pela formação. Você precisa trazer o que está dentro. É a fórmula da formação. Para que
você possa receber o bem da oração, com a imposição das mãos, com a palavra de ciência, com a profecia, com a sabedoria. E também o conselho que vai vir do Espírito para você. Também o impulso que vai vir do Espírito para você. Então não basta querer resolver sozinho, não queira resolver sozinho. Não vai dar. Deixe com que o outro conheça de verdade você, para que te ajude a caminhar. Certo? Então, uma pincelada só na castidade nos estados de vida, muito raso, né? Muito raso, só para a gente não sair daqui sem dar essa pincelada prática. Entende? Porque a gente consagra a nossa vida no estado de vida. E lembrando, então, trazendo também essa novidade, em termos de experiência que nós estamos tendo, o Espírito que acompanha os tempos vai respondendo aos tempos de hoje, o solteiro que se torna também, que está se tornando também um estado estável. Ok? Dentro das nossas comunidades também essa proposta, né? Nós da Oásis já tiramos essa possibilidade, passando a vida religiosa, quem quiser ser religioso, né? E ficando com essa realidade matrimonial, solteiro consagrado, viúvo e sacerdote. Ok? Muito bem, quero finalizar então lendo para vocês o último documento que foi dado para a CNBB. Com certeza não foi a CNBB que fez esse documento. Porque se fosse a CNBB que fez esse documento, seria diferente. Tá, não posso dizer mais nada que vai ser usado contra mim no meu tribunal. Mas aqui tem um número 6 do documento que foi distribuído agora na última reunião. Se eu tiver aqui a data. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na 55ª Assembleia, dia 26 de abril a 5 de maio de 2017. Foi agora, né? Então, esse documento já tem na internet, foi me passado também. Ele é muito bom, ele diz de quem nós somos. Não vi nada nele, assim, que dissesse algo que a gente não seja. Ele esclarece muitas coisas, ele demonstra uma realidade, ele propõe também, a questão sacerdotal, ele propõe algumas coisas, começa a conversar sobre sacerdote nas novas fundações, em alguns aspectos, que eu acho interessante, mas é só o tempo e o caminho que vai dizer, ok? Mas tem um parágrafo aqui que vai falar do nosso módulo, que se chama consagração de vida. Então, eu já tive essa pergunta, né? As pessoas já me fizeram, comunidades já me fizeram essa pergunta. É válido a nossa consagração pública? É válido? Você acha que é válida? A consagração que as comunidades novas fazem publicamente quando se consagram a Deus. É válida? Acredita que sim, né? Eu também acredito que sim. Mas agora eu posso dizer assim, porque a gente acredita que sim até que não tenha nenhum documento. Mas agora já temos um documento na nossa mão que a gente pode usar. Eu acho fantástico. 6. Dentro desse documento diz assim, formas atípicas de consagração. Então olha para a pessoa do lado e diz, você é um atípico. Ainda bem que não pôs anormal, né? Formas atípicas de consagração. Diz assim, formas atípicas de consagração são aqueles que surgem a partir das associações de fiéis, dos movimentos eclesiais e das novas famílias eclesiais, não contempladas pela legislação universal da Igreja. O valor interno da consagração, seja da parte de Deus, seja da parte do fiel que se consagra, é de per si independente do grau de reconhecimento externo e jurídico. Por isso, a consagração não pode ser considerada teologicamente menos
plena e perfeita do que nos institutos típicos. Parabéns. A intervenção da autoridade eclesiástica. Sorria. No ato mesmo da consagração, acresce a esta indubitavelmente um especial valor teológico, enquanto comporta uma inserção especial na igreja como sociedade visível e uma mais intensa união com o corpo místico de Cristo. Palmas para nós. Alguém duvidava disso? Sim e não. Não porque não, e sim porque sempre vem dúvidas na nossa cabeça. Alguns traços específicos das novas expressões de consagração estão fundados sobre elementos teológicos e canônicos que são próprios da vida consagrada. Muitas delas realizam essa consagração na forma de votos, como compromissos anuais ou vínculos. Algumas ainda apresentam etapas formativas semelhantes às da vida consagrada típica, ou traços comuns como vestes e sinais particulares. Entretanto, as novas expressões de consagração não podem ser incluídas na categoria canônica vigente específica da vida consagrada, ainda que contém também com a participação de clérigos e religiosos, pois seu perfil também inclui a participação de pessoas casadas. Nós, casados, somos a novidade, é claro, da especial consagração numa fundação nova. Então, por causa dessa novidade, nós não incluímos na questão jurídica, no cânon, que vai precisar ser preparado. A consagração nas associações de fiéis ou novas formas de expressões de consagração, embora permanecendo de caráter privada, é autêntico exercício do sacerdócio comum impresso no batismo. Tal consagração possui um aspecto externo, pois pode ser reconhecida pela igreja, ao menos com aquele reconhecimento jurídico genérico, e tem a proteção que a mesma igreja dá às associações que se esforçam por fomentar uma vida mais perfeita, por promover o culto público ou a doutrina cristã, ou outras obras de apostolado, a saber, o trabalho de evangelização, o exercício de obras de piedade ou de caridade, e por informar a ordem temporal com o espírito cristão. Estas formas atípicas de consagração se fundamentam no sacramento do batismo e da confirmação. A unção recebida nestes sacramentos é autêntica consagração, que desabrocha depois no sacramento da ordem, do matrimônio, na profissão pública dos conselhos evangélicos ou ainda no compromisso do celibato, constituindo-as assim num estado de vida que é assumido antes e acima de tudo por causa do reino de Deus. Então esse documento foi entregue à CNBB, não foi discutido, achei tão engraçado. Eu disse para o Espírito Santo, ó,